Você já pensou em morrer? Você conhece alguém que já se suicidou? Você perdeu alguém que você amava muito? O desespero da pessoa tirar a própria vida? É difícil falar sobre isso. Quando um filho chega pra você e diz: pai, quando você morrer? Mãe, quando você morrer? Normalmente a gente diz assim: não, filha, é se você morrer. A gente procura não falar do quando. Nós procuramos sair do assunto morte. Vocês podem ver, quando alguém morre, a gente diz: passou dessa pra melhor, foi pro céu. A gente não fala assim, morreu dessa maneira. Falar sobre morte é muito difícil. E as pessoas evitam de falar sobre isso. Eu tentei o suicídio algumas vezes na minha vida. Só que na primeira foi uma tentativa frustrada, porque eu nem sabia como fazer e jamais eu teria morrido daquela maneira. Da segunda foi pra valer. Da terceira foi só uma intenção, mas que um caminhão que bateu no meu carro me fez acordar. Então não foi assim uma tentativa, mas foi um pensamento muito forte de suicídio. E na quarta eu quase morri. Não só quase morri, mas quase, depois de ter descartado aquela possibilidade de morte, eu quase perdi o movimento das minhas pernas. E quando a gente fala de morte, ninguém quer falar. Eu tentei o suicídio dessas vezes todas e ninguém da minha família até hoje falou comigo sobre isso abertamente. Ninguém disse: Carol, o que aconteceu com você? Por que você tem esse desejo de morte? Por que você chegou nesses finalmente de não querer viver? O que eles dizem é: você é louca, você é mal agradecida, você precisa procurar um psiquiatra. Você não pensou nos seus filhos, Caroline? Foi tudo que eu ouvi. Ninguém foi na causa. Por que essa dor tão grande que faz com que você deseje morrer? Porque desejar morrer é muito antinatural. O natural é que a gente deseje viver. Morrer não. Porque todo mundo quer viver. Quando você tem um câncer, quando você tem uma doença, assim, o que você quer? Você quer viver. Você não quer morrer. E eu ficava me perguntando também: por que eu quero morrer? O que acontece com essa mulher que tem saúde, que hoje é casada, que tem filhos, querer morrer? O que acontece com esse coração que às vezes tem tanta dor, que chega a ser físico, de maneira que eu falo assim: nossa, eu não quero estar aqui. E é muito mais profundo do que você ter um problema isolado. Essa última vez que eu cheguei aos finalmente, eu saltei 10 metros de altura e eu tive a coluna dilacerada e eu tive 95% da minha vértebra detonada, destruída. Foram assim 5 horas de muita dificuldade para o resgate. Eu estava totalmente fora de mim, doía muito. E para subir foi um lugar muito íngreme, né? Foi na Chapada dos Guimarães, num lugar muito íngreme. Então chovia, foi no final de domingo. E esse foi lá pelas 5 da tarde, e até eu ser transportada dali, eu cheguei no hospital, já era quase meia-noite, no hospital da cidade pequena, e dali até eu vir para a capital, que é onde eu tô agora, Cuiabá, foram mais 6 horas, 7 horas, que eu só cheguei aqui na capital já com o sol claro. E foi bem difícil, e todo mundo assemelhou. O problema é o marido, é o casamento dela, é a vida dela que não tá boa.
E todo mundo tentou me separar dele, achou que tinha que separar. E a moça lá que cuida no hospital, ela impediu a entrada do meu marido. E realmente, a gente estava brigando muito, nós estávamos num processo que vai, não vai. Tanto que quando eu voltei para casa, ele pediu o divórcio. E tudo culminou, é o marido, é o casamento. Mas será? Desde os filósofos mais antigos, eles já diziam que todo mundo tem uma maneira simples de resolver problemas complexos. E a maneira simples que arrumaram para nós foi a separação. A família desejou a separação e para eles tudo tinha que ser a separação. Só que o que aconteceu com esse casal, com esse casamento, que chegou nesse ponto dessa tentativa tão grave de tirar a própria vida? O que as pessoas ignoram é que o suicídio, ele é multifatorial. Ele não é um problema. Eles são vários problemas que vêm no decorrer da vida da pessoa. E quando... Peço desculpa aí, gente. Tá muito seco o tempo aqui e tal, assim, olha... Tá insalubre até. Mas... quando você chega num grau de querer não viver, é porque muita coisa já aconteceu. E aqui eu não vou falar sobre os problemas mentais, assim, do cérebro, porque caberia um médico psiquiatra falar sobre isso. A doutora Ana Beatriz Barbosa, ela fala muito bem sobre esse assunto. Ela é uma médica fantástica, então você que deseja saber como é a sua mente, é claro que você tem que procurar um profissional, com certeza. Só que quantos de nós nem temos essas condições, não é verdade? Então, como eu estava falando, eu vou falar do suicídio na minha perspectiva, na minha dor, naquilo que eu conheço. Eu sei que existem inúmeros problemas que eles falam, mas a Caroline é bipolar, mas a Caroline tem depressão maior, mas a Caroline é depressiva, mas vem N coisa da Caroline, a Caroline, a Caroline. Gente, se a gente mantém o foco onde está sendo o problema e a gente não olhar lá atrás, a causa que trouxe tudo isso, nada vai mudar. Então, o suicídio, ele transita no mundo que muita gente não compreende. É falta de fé, falta de Deus, é falta de amor próprio, é falta de tanta coisa. Antes de tudo, alterações químicas acontecem no nosso cérebro. Coisas permitem que a gente chegue nesse limiar de instabilidade, de excitação, de impulsividade. E eu tive, sim, momentos bem depressivos na minha vida. E eu me conheço muito bem, então eu consigo enumerá-los. Só que esses momentos de impulsividade é que me levaram ao suicídio. E não os momentos de depressão. Eu já tive depressiva por ter perdido um bebê. Eu já tive depressiva quando eu me apeguei muito a um cachorrinho e ele morreu. E eu chorei como se eu tivesse perdido meu filho. Eu já tive depressiva em muitos momentos. Eu já tive depressiva quando eu perdi um amor que eu achei que era pra sempre e não aconteceu. Nesses momentos, sabe o que eu fiz? Chorei, eu orei, eu me coloquei aos pés do Senhor. Mas eu não pensei em morrer. Eu pensava em seguir vivendo. Agora, os meus suicídios, as tentativas vinham da impulsividade, das brigas, da raiva de não ser aceita, de não ter pertencimento, de não me sentir amada. E eu vou agora por partes, para não ficar muito confuso, porque eu transito agora entre o passado, o presente e o futuro. Eu vou procurar fazer uma ordem cronológica para que você compreenda. De onde veio, onde surgiu. É claro que eu acredito que vem muito antes do meu nascimento, ainda no útero.
Porque a minha mãe, ela foi muito forte para me ter. Mas eu não fui aquela filha esperada. Um queria que tirasse, o outro queria que tirasse também. O aborto era uma questão ali bem falado. Então, assim, eu já acredito que um pouco dessa rejeição já vem daí. E isso ninguém discute. Os psicólogos por onde eu passei, os médicos, todos os tipos de tratamento. Eu já fiz hipnose, eu já fiz terapia de vidas passadas, eu já fui em centro espírita, igreja católica, igreja evangélica. E sempre tem uma causa na mãe. Não culpando a minha mãe, porque ela foi muito forte, ela foi muito autêntica de naquela época enfrentar e levar aquela gestação. Então, assim, eu a admiro e a honro por isso. Só que o que decorreu a partir disso na minha vida é que foi criando circunstâncias para que eu me tornasse uma pessoa que não me sentia amada e nem pertencente. Eu fiquei ali na casa dos avós até os 3 anos, ainda com a minha mãe, e quando ela casou, eu continuei com os meus avós e ela seguiu a vida dela. O meu pai, eu não vou dizer que ele nunca foi presente, ele aparecia 2, 3 vezes por ano, às vezes mais, às vezes menos, mas ele não tinha aquela responsabilidade com a escola, com a comida, com a responsabilidade de mãe e de pai. Então ficou ali para os avós. E quando a Carol começou a dar trabalho, né, a Caroline, o que aconteceu? Fui atribuída a um casal de tios. Eles casaram e essa irmã da minha mãe, muito maravilhosa, uma tia que sempre cuidou dos sobrinhos, que é uma pessoa muito forte, a qual eu tenho no meu coração até hoje. Eu tenho muito da personalidade dela e gosto muito das coisas que eu pareço com ela. Ela fez o que pôde para me dar o melhor. Então, a minha escola vivia entrando de greve e eu ali com os avós, naquela situação, morava numa chácara. Ela melhorou a vida dos pais e no coração dela a ideia foi melhorar a minha vida. E por isso eu lhe sou muito grata. Quando eu fui para casa dela, começou aquela questão do como se fosse filha. E daí eu acho muito importante a gente colocar cada um no seu lugar. Porque esse como se fosse filha causou muito conflito na minha cabeça. Até os 30 e poucos anos, quando uma psicóloga fantástica falou, não é como se fosse, nunca foi. Você tem que se colocar, Carol, no lugar de sobrinha. No lugar de uma sobrinha amada e bem cuidada, mas sobrinha. E ali naquela casa, eu passei a cuidar da filha dela e ela pagava a minha escola. E com isso eu tive acesso a uma boa educação, a uma excelente educação. Eu saí das escolas do governo que viviam de greve para escolas fantásticas, onde eu tive o melhor do melhor. Acompanhada pelas irmãs, onde eu estudava, era um colégio de freiras. Eu tive o melhor do melhor. E eu sou muito grata a isso. E daí veio todo o meu conhecimento, meu autoconhecimento. Só que quanto mais eu me conhecia, menos amada eu me sentia. Porque eu não tinha aquele pai, aquela mãe. Mas, Carol, quantas pessoas não têm pai perto, não têm mãe perto e são felizes e vivem? Eu sei. Só que você é única. Eu sou única. Você é único. No universo não tem pessoas iguais. E tem gente que lida muito bem com isso. Mas não eu. E a primeira tentativa de suicídio veio aos 13 anos, depois de uma briga com a minha mãe. Ela discutiu comigo e me deu um tapa na cara. E a gente estava lá na cidade onde eu morava com os meus avós. E ela me bateu. E ao invés de eu respeitar, respirar e me colocar no lugar de filha, eu revidei. Da mesma maneira que o tapa veio, o tapa foi. E isso é inadmissível para uma menina de 13 anos, eu concordo. E muitas coisas foram inadmissíveis que eu fiz na minha vida. Porque eu estava sempre me defendendo, sempre achando que o mundo estava contra mim.
Era uma guerra que ela era minha, ela era interior, mas eu achava que era o mundo. Então essa guerra, essa falta de auto-amor, de autocuidado, ela era minha. Ela não era da minha mãe, não era do meu pai, não era de ninguém, ela era minha, só da Carol. E eu quis morrer. E eu tomei muitos remédios. Eu tomei dipirona, Novalgina, eu tomei tudo que tinha, eu tomei perfume, eu tomei detergente, eu fiz aquela mistureba lá de coisa e fui bebendo. Falei, cara, isso vai cair no meu estômago, eu vou morrer. E acabou. Sabe o que aconteceu? Eu não conseguia andar. Eu me rastejava pelo meu quarto, eu não conseguia ir no banheiro. Eu não conseguia falar. Eu fiz isso num horário da noite que meus avós já estavam dormindo, por volta das 9. De manhã eu ainda estava muito mal, ainda sem conseguir andar e meio entorpecida por tanto remédio. Eu só escutei quando meu avô falou, Carol não acordou ainda? E a minha avó falou assim, ela vai acordar mais tarde. Eu acho, ou eu tava de férias, ou era um sábado, ou era um domingo, mas era um dia que eu não precisava acordar cedo. E eu sei que até umas 9 da manhã ou 10, ninguém foi no meu quarto. Daí eu consegui rastejar até o banheiro. Então, eu passei aquelas 12 horas ali muito mal. Ninguém viu. E daí eu fui colocar uma vela e fazer prece para Santa Rita de Cássia. Chamei atenção, consegui queimar o meu quarto inteiro. Sabe o que eu virei pra minha família? Piada. Falaram que era por causa de um namoradinho que eu tinha, meu primeiro namorado, e que era San Gennaro, e tinha uma propaganda na época de macarrão, e eu virei piada. E a gente apagou fogo, e aquele quarto ficou fedendo por muito tempo, e foi pintado, e queimou os móveis, e quebrou muita coisa, estourou o que era de vidro, e virou aquele auê, mas ninguém olhou pra Carol. É um namoradinho, ela tá apaixonada. Nossa, como eu me sentia assim, tipo, desamparada, tipo, ninguém vai olhar pra mim. E daí a minha avó, ela olhava, ela começou a me levar num médico que era um iridólogo, pai de uma amiga minha, tio de um amigo. E ele olhava na íris e falava que os meus problemas eram emocionais, e era com pai, era com mãe, e me levou no psicólogo. Minha mãe dizia, não tem tempo pra essa besteira não, tem mais o que fazer. Hoje os psicólogos ainda são mal vistos muitas vezes, imagina naquela época, né? Vamos por aí, 30 anos atrás. Criou-se aquela coisa assim, a Carol não precisa, ela tem tudo, ela tá lá na casa da tia dela, lá tem piscina, lá tem comida, lá ela tem escola, ela anda de carro, ela é uma ingrata, ela é mal agradecida. Ficou por isso. Não me tratei, não resolvi problema algum. Meu pai volta e meia aparecia, e se eu criasse um problema na escola, daí sim ele aparecia, porque daí vinham as brigas, né? Aí ele ia lá e gritava e me botava no carro. E um dia ele me pegou e falou, entra aí. Tava numa picape e por volta desses 13, 14 anos aí. Foi até Deodápolis visitar um parente, me xingando e gritando. E, você tá louca? Mas não me ouviu. E o tempo foi transcorrendo assim, e eu fui namorando e fui tendo uma vida cada vez mais liberta e sempre tudo muito certo. E daí ninguém mandava, todo mundo mandava e ninguém mandava. Porque daí os irmãos da minha mãe, que eu fui criada, todo mundo achava que era pai e mãe. Então, quando você é uma criança que você não tem o pai e a mãe presente, você pode ter o avô, tio, todo mundo manda. Todo mundo fala, mas a louca é você. Todo mundo manda, todo mundo dá palpite, todo mundo fala isso, fala aquilo outro. E se vê no direito de se meter na sua vida. E aquilo foi criando em mim uma revolta, porque eu falava assim, como assim? Me ouvir ninguém quer. Motivos para ter esse sentimento de morte, eu não tenho. E querer dar lição de moral, todo mundo tá aqui? Como é que é esse negócio? E aquilo desenvolveu muita revolta em mim. E eu comecei a querer estar cada vez mais longe da casa dos meus tios. Porque eu era muito maltratada lá. Observe, não por eles, mas por aqueles que eram próximos. A mãe do meu tio me odiava, as irmãs não me aceitavam. Muitas vezes eu ia comer, eles mandavam eu comer na cozinha, ou pisavam em mim mesmo, e pisaram até os meus 39 anos, quando eu disse chega.
Então, assim, foram anos de constantes maus tratos e sendo sempre expurgada daquele lugar, sabe? Tipo, aqui não é pra você. Quem você pensa que é? Você é só mais uma empregada. Você tem que cuidar da filha deles e da casa. Então, eles me colocavam numa condição de subserviência que eu nunca aceitei. Porque eu falava, eu não vou ser menos porque eu tenho menos dinheiro. Eu não vou ser menos por conta do dinheiro. Eu sou um ser humano. Eu sou grande. Então eu queria que eles me vissem como ser humano. Mas eles só me viam como menos. E nesse menos, eu tive muitos problemas emocionais. Muitos mesmo. E muitas mentirinhas. Que daí aconteceu um negócio lá numa viagem. Ah, Carol mentiu. Outra coisa, ah, Carol é fofoqueira. Cara, eu olhava, Jesus, essa não sou eu. E cada vez mais eu me calava. Olha o meu lencinho do Setembro Amarelo. Cada vez mais eu me calava e cada vez mais eu procurava ser aceita. Isso não aconteceu. Durante todo o meu tempo de vida não aconteceu. Essa aceitação ela não veio. E eu acabei que eu só consegui me tratar nesses últimos 4 anos depois de um afastamento de 100% dessas pessoas. Não podia mais ser parcial, não podia mais continuar indo e voltando. E nessa, o que eu agreguei, que os problemas da minha vida, eles eram financeiros, porque as pessoas não me querem porque elas têm dinheiro, então elas têm dinheiro, elas não me querem, daí elas não me querem porque elas têm dinheiro e eu não tenho dinheiro, e eu peguei aversão ao dinheiro. E nessa fase de aversão ao dinheiro foi quando eu larguei faculdade no Brasil e fui embora. Fui trabalhar em Portugal, porque já estava tudo muito confuso, eu já não falava com meu pai, porque ele passou a vida negligenciando os cuidados comigo, dizendo que na faculdade ele assumiria. E quando veio a faculdade, ele não assumiu, e eu mudava de casa em casa, porque ele não pagava nem os meus aluguéis e nem nada, e eu não fiz a faculdade. Então eu estava assim, profundamente magoada, porque ele prometeu uma vida que quando fosse a faculdade seria a vez dele. A vez dele chegou. E ele não assumiu. E nesse tempo eu já não havia desenvolvido nenhum elo de amor com a minha mãe. A gente brigava muito. Quando a gente estava junto era muito gostoso. Assim, ela comprava roupas, a gente ria, tomava cerveja. Com 14, 15 anos eu já bebia com a minha mãe, com os meus pais, com a minha família. E eu acho isso um absurdo muito grande, porque o álcool, ele trouxe muito prejuízo na minha vida. E quando às vezes que eu pensei em morrer, principalmente da última vez, eu estava sob efeito de álcool. Então não foi uma depressão, foi uma coisa para mais um extravasar da dor. Foi um impulso. E o impulso, ele parece que é uma coisa do mal mesmo. Ele é uma coisa que vem só pra fazer você sair de você. E naquele momento, daquela transição ali dos 18 pro 20, eu tava com ódio do dinheiro, ódio das pessoas, ódio de tudo. E eu tinha saído de um namoro que pra mim ia dar certo e não deu. E aquilo fez muito sofrimento surgir dentro de mim. E eu peguei raiva do dinheiro. E eu quis ir embora do Brasil porque eu não aguentava mais estar com as pessoas que estavam ao meu redor. Porque eu já cansei de ser... Tipo, na minha cabeça eu falava assim, eu cansei de ser incompreendida. Eu preciso ir embora, tá longe, eu quero olhar minha vida de fora. E eu fiz como naquele filme, comer, rezar e amar. E daí eu fui andar pelas ruas de Portugal. E fui caminhar na praia, fui entregar publicidade no sinal, e fui ser doméstica. E parece que eu queria me libertar do dinheiro. O problema era o dinheiro. Mais tarde eu entendi que não. O amor ao dinheiro é ruim. Mas o dinheiro, se você usa ele para o bem, ele é sempre bom. O amor ao dinheiro e o que os homens fazem por cobiça é ruim. Mas o dinheiro, se você usa ele para coisas salutares, ele é bom. Mas aquilo tudo era uma confusão. E eu sei que passei anos transitando naquela dor. E 9 anos depois de ter pensado em morrer pela primeira vez, eu realmente tentei o suicídio. De fato.
Eu tomei muitos remédios. Eu fui comprando numa farmácia porque eu já tinha ido para fora do país, já tinha morado 4 anos em Portugal. E no retorno, muitas coisas ruins aconteceram. E eu tava numa situação de muita falta, de muita necessidade para mim, para o meu filho. E eu queria aquela família. Parece que no fundo eu queria ainda resgatar algo que nunca aconteceu. E eu comprei muitos remédios. E junto com o álcool, eu ingeri bebidas e junto com o álcool eu tomei todos aqueles remédios que realmente poderiam ter me matado. Dessa vez era para ir para a morte. Eu tinha o primeiro filho e ele já tinha 2 anos e eu queria morrer. Mas foi um querer morrer desesperado, tipo assim, cara, ninguém me vê, eu fui, voltei, ainda tô aqui, tô sozinha. E eu preciso de gente, eu quero minha família, eu quero minha mãe. Tudo que minha mãe gritou no telefone comigo foi louca. E pouco antes de eu ir para Portugal, ela ainda havia me dito numa discussão que nós tivemos: você, Carol, é árvore ruim. Eu sou árvore ruim. Não tem como árvore ruim dar fruto bom. E eu dizia para ela: mãe, eu sou boa. Eu sou fruto bom. E ela disse para mim claramente: não, você não é. E nessas idas para lá e vindas, ela não continuava não falando comigo. E essa luta para ter a minha mãe, ela sempre foi muito grande. Eu sempre amei muito a minha mãe, eu sempre quis muito a minha mãe. E eu ligo para ela, ela não me retorna, às vezes ela retorna pela metade, às vezes o máximo que ela fala para mim é 1 minuto e 50, olha lá quando fala muito. E nunca existiu esse carinho que eu queria, esse amor. E muitas vezes ela dizia que não me amava. Agora, depois que eu quase morri realmente nesses últimos 4 anos, hoje ela diz que me ama. E nessa semana ainda ela me mandou uma mensagem respondendo a um story meu, tipo, fez uma crítica e depois disse: eu te amo porque eu sou sua mãe, porque senão não amaria. Foi muito estranho, porque, quer dizer, eu sou uma pessoa que eu continuo sendo aquela pessoa que as pessoas não amam. Eu continuo sendo indigna de amor. Olha as mensagens que eu continuo recebendo. E nesse momento, quem olha vai falar assim: poxa, Carol, mas você tem a avó, você tem a sua avó que é como se fosse sua mãe. Não. Ela é uma avó maravilhosa. Ela é uma avó incrível, espetacular, fantástica. Ela esteve do meu lado, inclusive dessa segunda tentativa de suicídio, que foi bem tenebrosa. Eu tive que fazer uma lavagem estomacal. Eu fiquei na UTI. Eu passei realmente um bom tempo ali entre a vida e a morte. Ela estava lá. Mas a gente não pode ficar colocando pessoas no lugar de outras pessoas. Se a sua mãe não cuidou, ela faltou, você não teve a mãe. Mas colocar uma avó ou até a tia não é saudável para quem sofre. O gostoso é você identificar: faltou, mas tem outra pessoa que é muito amada e merece ser amada. Aí quando dizem que essa pessoa é como se fosse mãe, a mãe que negligenciou muitas vezes o que deveria ter feito, como se fosse mãe, ela é maior que a mãe. Então às vezes dizem assim: mas mãe é o maior. Não, uma pessoa que cria um filho que não é seu, desculpa, mas ela é maior que uma mãe. Ela é muito maior. E então, por que eu pensei muito em fazer esse vídeo? Porque talvez depois dele, minha mãe nunca mais fale comigo. Só que assim como muitas pessoas partiram da minha vida, e eu tenho muito amor por elas, e respeito e carinho, se tiver que ir, vai. Porque assim, não é um vomitar as minhas mágoas, não é isso. Mas é mostrar as minhas reais dores. E uma real dor era essa expectativa que eu criei em ter uma família, com pai, com mãe, com todo mundo. E não aconteceu. E não é culpa deles, gente. Não é culpa de um casal que não deu certo. Às vezes eles tentaram, às vezes não tentaram. A gente não tem que procurar culpados, não é isso. Mas também atribuir tudo a mim
aquele que quer morrer. Porque o que aconteceu com tudo isso, dessa falta de auto-amor? Eu olhava para a vida e falava, eu não quero viver, porque a vida dói, sabe? Eu não queria viver, porque a vida doía para mim. E doía de uma maneira assim que é surreal, e eu não sei por que dói tanto. E nesse caminho, o meu marido surgiu, e foi ele que foi tentando ser meu pai, ser minha mãe, ser meu melhor amigo, quando ele só tinha que ser o meu marido. Quando ele viu que ele não conseguia suprir essa falta da mãe, essa falta do pai, essa falta da família, ele se frustrou. E a gente teve crises terríveis por conta disso. E também por conta de outras coisas que foram gerando no casamento. A gente mudou muito de vida e ele se perdeu no caminho. E eu me perdi. E o que acontece quando duas pessoas que são casadas se perdem nas bases que não têm? Tá fadado ao fracasso. Tá fadado ao divórcio. Tá fadado à separação. Tá fadado a tudo isso. E por isso que eu falo que não existe culpa. Porque olha, se eu adulta, tem muitas coisas na minha vida que eu ainda não consigo conduzir de uma maneira assertiva, que eu ainda não consigo conduzir de uma maneira mais elaborada. Imagina se os outros vão conseguir. É natural que as pessoas pensem diferente, sejam diferentes, ajam diferente. Só que essa falta de auto-amor por mim é que me fazia querer morrer. Eu olhava pra mim e falava assim, cara, se a minha mãe não me ama, se o meu pai não me ama, quem vai amar? Eu me sentia a pessoa mais, assim, sem amor do mundo, né? Eu falava assim, não é possível. Não é possível. E eu tinha o amor de amigos, o amor de pessoas próximas, o amor de tios, o amor de muita gente. Principalmente do meu avô, que foi fantástico, da minha avó, que foi fantástica. E eu podia virar esse olhar só pra eles. Só que eu não fiz isso. Eu foquei na dor, e na dor, e na dor. E daí vem a questão da mentalidade, das doenças que podem existir ou não. A questão que o médico que a minha família arrumou disse que eu era bipolar, mas os outros 3 que eu fui por procurar por mim mesma, disseram que não. Então sempre tem aquela incógnita, porque eu leio muito, assisto muito vídeo, e eu não me vejo nessa condição. E agora, 4 anos depois, também não faço nenhum tratamento a respeito disso. E eu vejo que tudo tá na dor de querer ser pertencente, de querer ter um lugar pra mim, sabe? De querer estar com a família. Porque eu nunca tinha encontrado o meu lugar. Daí vem, se você encontrou seu lugar, se você tá casada igual eu tô casada há 24 anos, fala, como que você ainda tentou o suicídio casada? Porque eu tinha uma infantilidade dentro de mim, de querer ter uma ressignificação de modo que a minha família ainda fosse perfeita. E daí não é problema de ninguém. Vem da minha mente de querer ter tudo certo, de querer ter uma expectativa. E ninguém é obrigado a atingir minhas expectativas. Nenhum ser humano é obrigado a atingir a expectativa de ninguém. Quando você vai tirando as expectativas, quando você vai compreendendo que algumas pessoas te amarão e outras na vida inteira não irão te amar, você começa a compreender que a dor está na expectativa que você causou. Então é muito importante a gente ver que as causas de uma tentativa de suicídio, ela vem desde a infância, mas que a continuidade dela continua de você e não da responsabilidade de ninguém. Porque quantos casais são separados? Quantos casais não deram certo? Quantas famílias são disfuncionais? Nem por isso as pessoas querem morrer. Mas eu queria. Sabe? Eu olhava assim, eu queria. Mas eu queria só naquela hora da dor, da hora da raiva, na hora da explosão. Fora isso, nunca ficava pensando, eu quero morrer porque eu tô triste. Não, eu tô triste. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar. O que eu tenho que melhorar? Meu autoconhecimento. O que eu tenho que fazer com o autoconhecimento? Com o autoamor. O que eu tenho que fazer com o autoamor?
conseguir me compreender, mas eu não me amava, eu tinha raiva de mim, eu não gostava de mim. Se você não gosta de você, você não vai gostar da vida. Mas quando eu não gostava de mim, não me amava, eu ainda conseguia nutrir ali uma sensibilidade de estar em depressão, de estar triste, mas me contei. Agora, quando eu tinha qualquer problema com a minha mãe, ou com o pai, ou alguma coisa assim, eu explodia. Uau! Quero morrer, quero acabar com isso tudo. Era como se fosse uma punição para eles. E eles nunca nem enxergaram isso. Então, o mal que eu fiz foi para quem? Se não para mim, para os meus filhos, para o meu marido. Foi para mim mesma. E eu vivia num mundo que não cabia, que as pessoas brincavam muito comigo. Ai, as suas unhas grandes, o seu cabelo, não sei o que. Eu falava, gente, por que você não corta esse cabelo? Por que você não corta essa unha grande? Eu falava, gente, por que você não corta sua língua? Então, assim que eu chegava, as pessoas gostavam de me ver nervosinha. E faziam isso comigo, tipo, me provocavam pra me instigar bravinha. Gente, não instiguem seus filhos, seus primos, seus familiares, não instiguem eles porque você gosta de ver eles bravinhos assim. Porque não é legal. Isso me causava dor e profundo sofrimento por coisas pequenas. Não ser compreendida, não ter pertencimento, sempre gerou em mim muita dor. Até que no momento adulto, quando eu tinha quem? O meu marido. Por quê? Ah, ele é o pai, ele é a mãe, ele é tudo, ele quer estar com você, ele te protege, ele tá sempre ali. Vou tomar um tereré que tá muito quente. E ele tava comigo. E no momento ele se perdeu e o nosso casamento entrou em crise. E nessa crise, quando ele parecia que realmente ia me deixar, que nós tivemos muitos problemas, tanto financeiros, quanto emocionais, quanto de todas as ordens. Eu falei, e agora? Eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu não tenho minha família que não me compreende, porque os tios, eles todos só chegavam perto de mim pra rir, pra brincar, pra se divertir, isso é verdade. Mas também pra falar, você é louca, você não tem motivo, você é mal agradecida, você tem que olhar que tem gente que sofre muito mais que você, que tem gente que tem muito menos que você, que tem gente que isso, que tem gente que aquilo. Então era aquela incompreensão. Eu falei, putz, e agora? O cara que sempre me amou e que tava comigo vai me deixar. E agora? E foi o dia que eu saltei pra morte. Porque a gente tava brigando muito. E eu saltei. E dessa vez eu falei, cara, agora não tem volta. Agora eu morro. Morro. 10 metros abaixo. Penhasco. Caí em cima de uma raiz de árvore. Dilacerei minhas vértebras. O médico foi fantástico. Retirou ossos do meu quadril, refez vértebra, colocou parafusos e me permitiu andar novamente. Coisa que até antes da cirurgia ele não havia me garantido se eu iria ou não poder andar. E eu não morri. Quando eu vi que eu estava viva, e nesses últimos 4 anos dessa tentativa, o que eu penso é, eu tenho que fazer a diferença na vida dos outros. Eu tenho que fazer a diferença na minha vida aqui, ó, no meu coração. Eu tenho que fazer a diferença. Porque se Deus me permitiu viver todos esses milagres, e se até agora eu estou aqui, é porque eu mereço a cura. É porque eu sou amada. É porque eu sou bem cuidada. E hoje, quando a minha mãe diz que me ama, eu não consigo sentir. Mas eu não estou dizendo que ela não ama. Eu estou dizendo que eu não consigo sentir. Porque foram tantas as vezes que ela já disse que não amava, que hoje eu falo assim, como que ela ama e quer estar tão longe de mim? Assim como eu amo os meus tios e quero estar tão longe deles. Porque assim como eles eram prejudiciais para mim, pelo mundo que eu tava, por tudo que envolvia e por muitas coisas que aconteceram, nem sempre é o amor que nos une. Eu não consigo igual a minha tia, ela me tirou da casa dos meus avós, me deu um bom estudo e tudo, e me deu boas roupas, às vezes dela, que não fazia nenhum mal, e às vezes novas. Eu não consigo ter raiva dela.
A gente brigou, a gente se entendeu e não convive mais, mas o meu amor por ela é profundo. E o meu tio é uma coisa que eu prefiro evitar nesse vídeo, as coisas que já aconteceram, porque eu acho desnecessário, porque daí são dores maiores. E eu não quero mexer nisso agora, porque são dores que ainda doem. Então, quando você tem algo que você nem consolidou, que você nem tratou, que você nem curou, eu acho bom não mexer, porque senão a gente vai voltar no ciclo e eu posso, de repente, até vir a ter outra crise, que eu já não tenho nesses 4 anos, então eu posso até... Eu acho melhor não mexer. Mas, enfim, talvez seja isso. Talvez minha mãe me ame, mas prefira ficar na dela. Só que eu acho muito importante que as pessoas entendam que o problema não é o meu casamento. E também não tô falando que meu marido é santo, nem que ele é nossa, mas ele foi o melhor dos melhores pra mim. Ele procurou cuidar de mim na alegria, na dor, na tristeza, na saúde, na doença. Ele procurou cuidar de mim sempre. Então, errando ou acertando, ele se dispôs 100% a me fazer feliz, a cuidar de mim, cuidar dos nossos filhos. Errando ou acertando, eu me dispus a ressignificar a minha vida. Eu já procurei os meus pais, eu passei o primeiro aniversário com eles, foi acho que de 39 anos, ou 38, uns diazinhos aí. E eu procurei ressignificar, com sogro, com sogra, com família. Eu tentei entrar naquela família, eu tentei ser pertencente, mas eu não sou. Talvez porque eles nem compreendam esse meu jeito de ser e de pensar e acham que eu sou realmente mal agradecida e eu sou a louca e eu tenho que olhar pra mim. E é sempre assim que a gente resolve, é olhando pra gente. Então, o que eu tenho pra passar de mensagem? Se você quer morrer, se você quer dizer um não pra sua vida, se você tem esses problemas que as causas são familiares, ou que as causas são financeiras, ou que as causas são N outras, é só curando você que vai resolver. É só olhando pra você que vai melhorar. Porque você não vai mudar pessoa alguma na sua vida. A minha dor maior sempre foi a minha mãe. Sempre foi a minha mãe. Daí derivaram outras dores. O pai, um abuso na adolescência, que todo mundo tentou tapar os olhos e falar assim, não fala isso porque vai destruir a vida de fulano. Caroline, não repete isso nunca mais na sua vida. Foi o que eu ouvi de quem eu amava. Essa pessoa não fez isso. E a minha própria mãe e meu próprio pai falaram pra mim. A gente perguntou pra ele, ele disse que não. Como assim? Então essas coisas assim, elas vêm e só vai constituindo um ser dolorido, um ser magoado. Então, você que é mãe, você que é pai, cuide dos seus filhos, cuide dos sinais. E se uma criança disser que algo aconteceu com ela, investigue. Não tenha ela como mentirosa. Não a mande se calar. Por favor. Escute. Sabe? E quando você vê que as pessoas tratam muito mal os seus filhos, não é, ai, eu não sou do tipo assim, ai, meu filho todo mundo tem que amar. Não, às vezes meu filho é chato, tem gente que não vai gostar dele, tem gente que não gosta de mim. E esse não é o problema, as pessoas gostarem ou não gostarem da gente. O problema é a gente não se gostar, é a gente não se amar. Se eu tivesse aprendido a me amar e gostasse de mim, tivesse um amor por mim, não tem mãe que é problema, não tem pai que é problema, não tem tio que é problema, não tem mãe que é, não tem vó que é problema, não tem pessoa nenhuma na sua vida que é problema. Mas o problema é você achar que você não é amada. Igual quando eu comecei a me tratar, eu ia na psicóloga e eu falava assim pra ela, ai, ninguém gosta de mim. Ela falava, ninguém quem? Enumere. Aí eu pegava lá a mãe do meu tio que me fez sofrer a vida inteira, a irmã, outro irmão, outro irmão, outro irmão. Aí eu olhava da minha família mesmo, não tinha ninguém, assim, de sangue.
Aí eu falava assim, ai, todo mundo me odeia. Ela falava assim, mas todo mundo quem? Eu olhava, caía no funil das mesmas pessoas. Então, às vezes, a gente se fecha na dor e se fecha de tal modo que o seu problema é com meia dúzia de gente, não dá duas mãos. E você acha que você quer morrer por isso? E você não dá valor na sua vida por isso? Só que aí que tá. Lá atrás, um cordão umbilical mal cicatrizado fazia com que eu queria morrer. E eu nunca quis gravar um vídeo desse jeito, e eu já tô há 3 dias pensando em gravar, porque assim, é claro que a minha mãe vai se ferir, é claro que muitas pessoas vão se ferir e vão vir contra mim. Só que, gente, você que é mãe, se você não consegue amar seu filho, guarda pra você. Sabe? Não desconstrua a identidade dessa criança. Pensa no que você tá fazendo. Porque igual a minha mãe, quando ela ficou viúva, eu fui até a fazenda que ela mora e para passar ali alguns dias. E a minha irmã mal me recebeu. Ela era grudada com o pai e eu consigo entender isso e consigo entender a dor dela. E é claro que ela queria estar sozinha. E eu compreendo. E talvez a minha mãe também quisesse estar sozinha. Mas eu achei que ela queria estar com a gente. Então eu peguei o meu filho de 4 meses, meu filho maior e o meu marido, e fui até lá. E depois do primeiro dia ela disse pra mim, eu quero que você vá embora, porque seu padrasto não gostava de você. Ele nunca gostou e ele nunca te aceitou. E eu te deixei por ele. E eu te deixei por ele. E eu engoli seco, não briguei, eu não fiz escândalo, eu não fiz nada. E é sempre assim. Eu aguento anos até eu fazer um escândalo grande e ter esses berrantes, esses rompantes, quando eu não aguento mais. Porque eu vou aguentando. Você vê, a primeira tentativa foi aos 13, que foi uma bobeira com a mãe, mas já era algo ali sinalizando. A segunda foi dessa vez que foi sério, eu fui parar na UTI. E fizeram aquela lavagem estomacal e eu consegui voltar a mim. A terceira foi uma outra briga com a minha mãe, que eu implorei para ela não ir embora, que eu queria conversar com ela, que eu queria me entender. E ela até perdeu o avião, mas mesmo assim ela pegou um ônibus ao invés de esperar o próximo voo. E ela não me ouviu, ela entrou no ônibus e ela foi embora comigo, gritando e implorando por ela. E nesse dia eu peguei o carro e fui rumo à serra. E tudo que eu queria era me jogar na serra. E eu peguei aquele carro e desci e tal. E daí meu marido, com os amigos deles policiais, assim, olhando as câmeras por onde eu passava na cidade. Daí ela foi pra tal lugar e eu sei que ele atrás de mim. Foi aquela loucura. E eu bebendo e um monte de lata de cerveja no carro e bebendo cada vez mais. Eu saltei para aquela serra, assim, tipo assim, eu vou pra morte, eu quero morrer, eu não quero estar aqui. E daí dizem, você não pensa nos seus filhos? Não. Infelizmente não. Você lembra dos seus filhos, você fala assim, poxa, eu gosto dos meus filhos, eu amo os meus filhos, eu sou boa mãe. E se tem uma coisa que ninguém pode falar é que eu sou uma mãe má. E a minha mãe dizia sempre, eu não tive amor. Eu não tive amor, por isso eu não sei dar amor, eu não sei dar o que eu não tenho. E eu falo exatamente o contrário, é exatamente porque eu não tive esse amor de mãe que eu dou todo o amor do mundo pros meus 3 filhos. E pro meu anjinho, que seria o Breno, que tá, ó, sabe onde. E é por esse amor aos meus filhos que eu tento fazer diferente, mas na hora da raiva, na hora da explosão, na hora do nervoso, na hora da cachaça, na hora do álcool ali da sua mente, você só pensa, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. E você não pensa nada além de querer morrer. E o que aconteceu naquele dia foi com um caminhão muito alto, com plumas de algodão, porque aqui no Mato Grosso, onde eu vivo, é muito caminhão mesmo, é muito transporte de grãos e algodão. Ele passou do meu lado, ele era no caminhão, e ele raspou o meu carro na lateral inteiro. Tem um bichinho aqui toda hora, gente. E ele ralou todo o meu carro, arrancou o retrovisor. E aquilo fez assim comigo. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo?
E em seguida parou o carro da Rota Oeste, que é o pessoal do pedágio, e falou assim: calma, moça, o que que aconteceu? Olha que aquele caminhão quase te atropelou, mas assim, quase matou você, quase passou por cima do seu carro. E o que que aconteceu? Por que que você estava dirigindo assim? Porque eu tava assim, né? E eu sabia que a serra tava próxima, e a minha ideia era ir reto na serra. Eu falei: agora eu vou, porque eu vou e eu não quero saber de mais nada. Porque eu não tenho amor, eu não sou amada, eu não me amo, e como que eu assim, como assim? E eu fui. E o que aconteceu é que aquele caminhão me salvou. Ele estragou todo o meu carro, mas ele me salvou. Ele tirou toda a pintura do meu carro, mas ele me salvou. E dali a gente ligou pro meu marido e ele chegou até mim. E tá muito difícil esses bichinhos. E eu achei que seria minha última tentativa de suicídio, quando depois que eu vi o nosso casamento em crise, tantas brigas e tanta confusão, eu soltei naquele penhasco. Então essa questão do querer morrer, do lutar com a vida, é bem confusa, porque se você for olhar pra mim, eu amo as árvores, eu sou muito conectada comigo, eu sei exatamente cada sentimento que eu tô tendo, eu sei exatamente aquilo que eu tô sentindo, mas eu não tenho esse controle. Simplesmente pelo fato de que eu nunca me senti merecedora do amor nem da vida. Então você que tá aí, que pensa em morrer, você é merecedora do amor e da vida. E não importa o quanto digam que não te amam, Deus, seu Pai soberano, maravilhoso, já te amou primeiro. E olha quantas vidas eu tive salva. Nessa vida, minha vida já foi salva 4 vezes. Porque Deus me ama. Porque meus avós me amaram, porque meus pais, eu ainda acredito que me amam da maneira deles, que não é a minha maneira de amar. Então eu acho assim, pode ser que realmente exista algum amor da parte deles, mas que eu ainda não compreendo. Porque é um amor que critica, um amor que diz que a minha vida não é pra mim, que é um amor que diz que eu vivo tentando provar a minha vida pros outros, é um amor que diz que não me enxerga. Como assim? Então, pra mim é difícil acreditar que eles me amem, mas também eu não posso afirmar que eles não amam, porque seria leviano da minha parte. Esse amor que eu nunca senti, talvez eles já tenham sentido. Esse amor que não cuida, esse amor que não preocupa, esse amor que não zela, mas talvez porque a minha maneira de amar seja zelar, seja cuidar, seja preocupar. Não cabe agora ficar procurando, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque é desse jeito, é porque é assado. A cabeça do ser humano é muito confusa e o não se sentir amado é muito difícil. Então, se ninguém te ama, se esse é o seu caso, ame-se. Ame a você, porque se você se amar, você ama os outros. Agora, se você não se amar, não adianta você mendigar amor dos outros, não adianta você ficar pedindo para ninguém olhar para você. Você precisa ter esse amor primeiro por você. Você é importante. Mas eu amo muito mais os meus filhos. Eu procurava amar os meus filhos e eu dizia que eu amava eles mais do que a mim. Só que daí, como é que você dá o que você não tem? Eu procurei lembrar do que a minha mãe dizia: dá o que não tem, não tem como. Então o que eu fazia? Eu procurava me amar, para daí que eu pudesse amar o outro. E são as nuances de uma mentalidade que às vezes não se vê merecedora da vida. Por isso que eu disse, não vou abordar aqui aspectos do cérebro, porque suicídio, depressão, tantas coisas, elas advêm de causas químicas. E não é esse o meu intuito. O meu intuito aqui é falar, gente, o que é que dói em você. Procura a sua dor e trata a sua dor. Esquece a opinião dos outros e procura cuidar você. Porque não adianta você querer morrer. Quando é para você viver, você vai viver. E se você não tiver o juízo de querer estar nessa terra, nessa vida, nesse momento, você pode causar traumas muito grandes para os seus filhos, como eu causei para os meus. Você pode trazer causas ainda maiores para ter
prejuízo muito grande no seu casamento. Então cuide de quem ama você. Tire o olhar de quem não ama e foque o olhar em quem ama. E nesses anos que eu não convivo mais com os meus familiares e com muitos deles, e eu procuro evitar, porque é nocivo para mim. Então nem tudo que a gente quer faz bem. Nem todas as pessoas que a gente ama vai conseguir conviver com a gente de maneira saudável. Eu tenho mais de 40 anos. E até hoje, como eu já falei no início do vídeo, ninguém chegou pra mim pra ter essa conversa, pra saber por que eu queria morrer. Era sempre a cobrança do você tem, você é ingrata, você não tem motivos pra querer isso. Então, gente, se alguém tem uma dor, ela tem uma dor. Escute. Se alguém tem uma dor, ó, pode ter um fone de ouvido, tá? Escute, compreenda. Não ache que a dor do outro é pequena. E nesse setembro amarelo, eu tô aqui falando de dor. No meu caso, a dor estava na família. E na maioria dos casos estão. 80% das pessoas que eu já falei, conheço e tudo, problemas emocionais. Um analfabetismo emocional. Eu era uma exímia leitora, uma mulher inteligente para os livros, e hoje aqui vou ler ainda, vou ficar aqui lendo apesar do calor, olha só. Amo esses livros, eu gosto de rabiscar, escrever e ler. Inteligentíssima nas causas que competem a outras áreas da vida, mas uma analfabeta emocional no coração. É isso que eu era. E isso aqui, ó, me deu força. Esse conhecimento aqui foram me trazendo curas, que daí eu chegava no psicólogo e sabia o que dizer. Eu chegava no meu terapeuta e sabia o que dizer. Inteligência social. Nós temos que ter múltiplas inteligências. Não é só a inteligência da matemática, do português, do escrever, do falar, do agir. Não. A gente tem que ter múltiplas inteligências. E a inteligência emocional é algo que às vezes a gente não tem. E é algo que eu não tinha. Então, até eu chegar nesse nível de inteligência, nesse nível de conseguir compreender as pessoas, o pai e a mãe, que apesar de parecer, parece que é um vídeo que você quer se vingar. Não, eu amo a minha mãe, eu honro a minha mãe, eu amo o meu pai, sabe? Eu honro a vida que me deram e eu quero cada dia mais honrar. E sabe como que eu vou fazer isso? Como que eu vou honrá-los? Querendo viver, querendo agradecer esse presente que me deram, que é a vida. É assim que eu os honro, querendo viver e não mais morrer. E compreendendo que cada um deles tiveram as suas dores, que não foram tratadas. E assim como eu não tinha inteligência emocional, muitos pais não têm. Porque a maturidade, ela não vem com o tempo, ela não vem com a idade. Ela vem com você se desenvolver. Ela vem com você se autoconhecer. Ela vem com você se conectar com Deus e com o universo. A maturidade não vem só com a idade. Então, deixo aqui o meu beijo, a minha contribuição nesse setembro amarelo e falo, gente, vamos viver. Porque quando a gente morre, e ainda mais pelo suicídio assim causado, né, que a gente causa, a gente deixa muito desastre. A gente deixa filhos órfãos, avós órfãos, pais órfãos, pessoas órfãs. Então assim, vamos querer viver. E se tiver com dor, pode me procurar, pode me mandar um e-mail, pode entrar no meu Instagram, pode mandar recado no canal do YouTube. E também liga para Proteção à Vida. Eu lembro que eu tinha 14, 15 anos, 16 anos, eu já passava noites falando no telefone na questão da proteção à vida, porque eu pensava assim, como é que eu vou viver essa vida? Como é que eu vou levar essa vida assim,
Sabe, era uma maneira de conversar com as pessoas. Eu ligava em números de igrejas para conversar. Tinha, gente, e tem ainda pessoas que se prestam a isso. Então procure essas pessoas. Procure essas pessoas para que você entenda que você é amada. Não por todos, mas por muita gente. E o primordial é você se amar, é você ser amada por você. Então hoje, nesse Setembro Amarelo, depois de 3 dias conversando com meu marido, gravo, não gravo, gravo, não gravo, eu tomei essa coragem. E eu quero dizer que não é um vídeo para culpar ninguém. Porque o desespero de querer morrer, ele era meu. Essa instabilidade emocional, ela era minha. Ela foi ocasionada por algumas coisas lá de trás. Mas a responsabilidade com aquilo que eu fiz é só minha. Não é do meu marido, não é da minha mãe, nem do meu pai, nem dos tios. Porque quando eles me tiraram da casa dos avós, o coração deles era fazer o melhor para mim. Eu servia a eles e eles me serviam. Eu fazia pela filha e pela casa deles, e eles faziam pelos meus estudos e pelo meu progresso. Então essa troca, ela era salutar. Mas a interferência das pessoas que estão ao redor deles é que era prejudicial. Então eu não tenho como não agradecer. Apesar de todos os pesares e apesar de todos os erros, eu não tenho como não agradecer. E hoje, tem coisa que eu prefiro não mexer. Porque não vale a pena, porque já tá no passado. Então hoje eu não tô trazendo um passado à tona. Eu tô trazendo uma mensagem de vida pra você que deseja morrer. De que realmente vale a pena viver. Nesse calor de 200 graus de Cuiabá, vale a pena viver. No frio onde você estiver, vale a pena viver. Na riqueza, na pobreza, vale a pena viver. Sabe? Em todos os momentos da sua vida vale a pena viver. E o que eu tenho pra dizer é que a minha vida ela é um eterno milagre. Eu tenho tido uma vida de milagres. Porque Deus me deu esse sopro divino. E eu tenho certeza que ele só vai cessar no dia que Deus achar que acabou. Porque não é na minha hora. Isso eu aprendi. Não é na hora da Carol. É na hora de Deus. A hora que ele falar assim, vai minha filha, vem pra cá. Aí eu vou. Sem tentar morrer de novo. Então um grande beijo. Estou à disposição para quem precisar. Deus abençoe. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. É que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te